gente vai fazer a importação do modelo, no caso aqui a forma, né? A forma do nosso prédio, e vamos importá-lo para o Strap, tá? De que forma? A gente vai construir todo o modelo em barras aqui no AutoCAD, né? Nesse caso aqui eu já tenho a minha forma pronta, né? E depois a gente vai exportar em DXF para o Strap para ele já ler as propriedades que a gente já dá para deixar pré-configurado aqui, tá? Então, para isso, o que a gente vai ter que montar? Temos que ter toda a planta de forma montada, com os pré-dimensionamentos de viga, laje e pilar já realizado. E depois disso, montaremos o nosso modelo aqui, né, o nosso esqueleto da nossa estrutura, e aqui no AutoCAD, e vamos salvar em DXF e importar pelo Strap, certo? Então, de que forma iremos fazer isso? Primeiro, importante a gente ter a planta de forma aqui, né? Eu já tenho a minha planta de forma aqui no AutoCAD, né? E eu vou dar uma limpada aqui na planta e vou deixar só o que interessa aqui, no caso, para a gente poder montar a nossa planta, nosso modelo DXF, tá? Vou tirar as cotas também, que ele não vai importar nada disso por software, tá? Vou apagar todas as minhas cotas e vou apagar todas essas indicações aqui de espessura, tá? Bom, limpei. Outra coisa importante é o que? Agora que a gente vai começar a puxar as linhas, né, a gente precisa colocar na isométrica aqui, né, na visualização isométrica. De que forma? A gente tem esse View Cube aqui e ele aparece no modo 2D, né? Caso você não tenha o View Cube aqui, você pode ver aqui no menu View e habilitar ele aqui, ó, tá vendo? View Cube. Ou ainda, se você não tiver com essa versão aqui do 2015 do AutoCAD, você digita o OP aqui no teclado para entrar em Options. E nessa aba 3D Modeling, ele tem aqui Display View Cube aqui, 2D Wireframe Visual Style, né? Então eu posso simplesmente aqui dar um Apply, e aí ele tira ali o meu View Cube, ou eu coloco, tá? Então, com ele aqui, eu vou clicar aqui no cantinho superior do cubo, tá? E aí, ó, ele coloca em isométrica, tá? Depois de feito isso, né, se vocês olharem aqui, minhas vigas têm 20 por 35, né, e 20 por 50, tá? Então eu vou fazer o que? Eu vou puxar uma linha aqui, né, referente aos meus pilares, tá? Ou no caso aqui, né, as minhas vigas também, né? Então aqui, nesse meu caso aqui, as vigas vão encontrar meus pilares aqui no ponto central. Então eu vou fazer aqui uma linha, né, e vou puxar aqui, ó, tudo com line, tá? Então eu vou vir com line, estico aqui, ó, vou colocar 300 porque o meu está em centímetro, tá? Então 3 metros de altura, certo? Depois eu vou vir aqui e vou copiar esse meu objeto para os meus outros pilares aqui, ó. Então, copiando aqui, vou montar todos os meus pilares. Certo. Ah, faltou um ali no meio. Opa, ficou torto aqui. Pronto. Então, esses aqui seriam os meus pilares, certo? Depois viriam as minhas vigas, né? Então, minhas vigas seriam aqui, ó. Sempre lembrando que a gente tem que criar como? Dar sempre a favor do eixo aqui, né? Então, se a minha viga é em X aqui, eu vou criar sentido crescente em X, tá? Se a minha viga é em Y, sentido crescente aqui em Y, tá? Ó, tá? Aí eu vou ter uma viga aqui e outra viga aqui, certo? Vai faltar essa viga em balanço aqui, que eu vou só
determinar aqui, se eu não me engano, é 2,40 de distância de eixo a eixo. Olha lá, 2,20. Então, eu vou esticar a minha viga aqui, ó, 2,20. Tá? E crio uma viga aqui. Certo? Então, já tenho mais ou menos o esqueleto montado. Só vai faltar essa minha laje em balanço aqui, né? Essa minha laje em balanço, ela tem um pedacinho para fora aqui. Mas como eu vou seguir o alinhamento aqui da minha viga, né? Só vamos ver quanto que tem aqui, só que eu não me lembro a distância. Olha lá, tenho 1,35 em X. Então, vou vir aqui e vou esticar essa minha linha aqui. 135. 135, tá? Pronto. Esse pedaço aqui, né, não vai ter viga, então eles vão ser barras fictícias, tá? Para a gente poder criar ele. Aqui não, aqui eu já tenho viga, né? Então serão vigas normais, tá? Então, como a gente vai montar? Vou tirar agora, feito o esqueleto da minha estrutura, eu posso arrancar a minha forma daqui de baixo, tá? Ó, segurando o Shift e apertando o Scroll aqui do mouse, eu consigo rotacionar meu modelo, tá? Então, outra coisa importante é a gente colocar a nossa estrutura sempre aqui no ponto 00, tá? Então, movi para o meu ponto 00, tá? Às vezes, quando você seleciona a estrutura e vai mover ela aqui para o ponto 00, às vezes você não consegue, porque você tem esse comandinho aqui, Dynamic Input habilitado às vezes, e você não consegue mover. Então, desabilite o Dynamic Input, selecione todos os objetos e coloca aqui 0,0,0, tá? Outra coisa, se o Dynamic Input não estiver aparecendo aqui, esse no caso aqui 2015, clique aqui na lista e ele vai estar aqui, ó, Dynamic UCS, e nós temos Dynamic Input aqui, tá? Então, habilita o botão ali embaixo para você poder ativar ou desativar ele, tá? Bom, feito isso, eu só vou dar uma... Eu vou passar aqui toda minha forma para o layer 0, tá? Que eu tenho vários layers aqui, eu quero tirar eles aqui. Então, eu vou purgar meu desenho primeiro. Bom, purguei. Deixa eu purgar mais aqui, vou tirar essa forma aqui. Esse. Bom. Esse layer não quer sair, então eu não vou usar ele. Não tem problema. Tá. Então vamos lá. Então vamos criar, a gente precisa criar aqui propriedades para minha viga, né? No caso aqui 20 por 35. Então vou lá, layer, tá? LA no teclado, enter. Você entra aqui na lista de layer, ou você clica aqui no botão aqui, ó, layer properties, tá? Então eu vou criar aqui um novo layer. Esse novo layer vai ser chamar viga 20 por 35, tá? E vou dar uma cor aqui qualquer. O meu próximo layer vai ser a minha viga 20 por 50, tá? Que são aquela viga transversal. Vou dar outra cor aqui qualquer também. Qual mais que a gente tinha aqui? Eu tenho... tá. As vigas já foram, então vamos criar os pilares. Pilar 20 por 20. E eu tenho dois pilares no meio, que são 20 por 50. Tá? Então eu vou vir aqui, ó. Só vou mudar a cor aqui para não me confundir na imagem, tá? Mas a cor não vai fazer diferença nenhuma pra gente. Então, vamos lá. Então, minhas vigas. Só vou quebrar minha viga aqui, ó, só para não confundir. Para isso eu posso usar o comando break mesmo.
BR no teclado. Ó, então, quebrei e vou esticar aqui, tá? Só para não confundir essa aqui que não, esse trecho que não vai ser viga, tá? Então, ó, ajustei o meu modelo. Então, essa aqui, essa e essa serão vigas 20 por 35, tá? Depois, essa e essa serão as vigas 20 por... Não, esse aqui é pilar. Viga 20 por 50. Essa aqui também. Tá. Agora, meus pilares. Esses pilares aqui são os pilares 20 por 20. E esses dois do meio aqui são meus pilares 20 por 50. Certo? Esse aqui será uma linha fictícia, só para a gente poder criar a laje. Então, vamos deixar dessa forma mesmo. Tá? E aí, na hora que a gente importar lá no Strap, eu deixo o modelo em separado. Tá? Então, vou aqui, vou dar um salvar como, e vou salvar esse meu modelo em DXF 2007, aqui no caso. Então, save. Tá? Salvei o modelo, vou fechar meu AutoCAD aqui para desocupar o modelo. Ele vai perguntar se eu quero salvar em 2013, eu falo que não. Tá? E vou direto para o meu Strap aqui. No meu Strap, eu vou vir aqui no menu DXF. Tá? Vou converter arquivo DXF em modelo Strap. Vou dar o meu nome aqui, então vou chamar aqui de prédio 3D. Vou dar um OK. E aqui eu vou procurar aqui, ó, modelo DXF, é esse aqui, abrir. Ele vai trazer todos os layers para mim, né? Ó, o layer 0 eu vou manter, o CV Forma eu não vou usar, o Def Points eu não vou usar. O restante são todos barras, né? Ó, bins, 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 bins e bins, tá? Então tudo barra. Vou dar um OK. O meu modelo está em centímetro, tá? E eu quero trabalhar em metro no Strap. Aqui eu quero que as propriedades do meu Strap sejam de acordo, ó, according to layers in DXF file, de acordo com os layers que eu criei no DXF file. E aqui eu vou criar, create additional nodes at line intersections, né? Criar nós de intersecção onde as barras se interseccionam, tá? Criar um nozinho ali. Eu vou dar um OK. E aí ele me pergunta, ó, o pilar 20 por 20, você quer que ele tenha a propriedade o quê? Propriedade 1? OK. Pilar 20 por 50, propriedade 2. Então eu vou lá no 2, assign property. Venho aqui, ó, 3, assign property. E aqui 4, assign property. E o layer 0, que era aquele trecho de balanço, né, da minha laje, eu vou colocar qualquer propriedade longe aqui, só para eu poder depois colocar como uma propriedade fictícia. Tá? Vou dar um OK aqui. Bom, importou o meu modelo aqui. Certo? Então, quando eu importou o meu modelo, eu só vou verificar aqui, ó, os números das propriedades, né, ó, 10, 10, 10, 4, 2, tá? E se eu vier no menu barras aqui, eu já vou conseguir atribuir as propriedades para os meus elementos, certo?